Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver assistindo. Estou retomando mais uma aula do nosso módulo introdutório. O assunto de hoje é a continuação do tópico de estruturas condicionais. Eu vou abordar hoje sobre a estrutura switch case e sobre o operador ternário. Antes de mais nada, a gente tem alguns conhecimentos necessários para acompanhar essa aula. É importante que você tenha visto a aula anterior, porque lá eu abordo exatamente o que é uma estrutura condicional e para que ela serve no nosso código. Também é importante que você tenha os tópicos de operadores relacionais e operadores lógicos e um conhecimento ali de tabela verdade, que também eu falo na aula anterior, que são esses conhecimentos necessários. Vamos lá. O switch case, ele também é uma estrutura condicional que avalia sempre uma única variável. Ele pega uma variável e para cada valor que essa variável tiver, você pode modelar cases, situações em que uma sequência de código vai acontecer. Bem, a gente vai modelar aqui para entender um menu de 4 opções usando uma variável int_opção, que é uma variável inteira. Então vai ter lá, por exemplo, o valor 1 vai ter uma opção do menu, valor 2 uma outra opção do menu, o valor 3 uma outra opção do menu e o valor 4 uma outra opção. Sempre assim. Esse aqui seria o código do switch case. A sintaxe dele é muito simples de entender, bem simples, igualzinho praticamente ao if-else, com uma leve modificação. Você sempre faz switch, opção, que é a switch, a variável que você quer avaliar, e dentro das chaves aqui do switch case, você coloca os casos, os cases. Então, esse case 1, case 2, case 3 e case 4 seria mais ou menos o equivalente a fazer um if opção igual a 1. O switch case ele sempre trabalha com essa avaliação de igualdade. De sintaxe aqui o que a gente vai ter de diferente é que para o caso dos cases você coloca case, o valor, 2 pontos e dá um enter. Dependendo da sua ideia, ela já vai indentar aqui automaticamente para você. E você coloca o que quer fazer. É importante também ressaltar aqui, que é um detalhe do switch case, que sempre que o caso for terminado, você tem que colocar essa cláusula break aqui, senão acontece algo que eu vou falar no próximo slide. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma variável, int_opção, que de acordo com o valor que ela tiver, ou no caso, colocando como igual aqui, ou que o usuário digitaria, eu tenho 4 casos específicos. Então, caso o valor da variável opção seja 1, ou seja, case 1, ou if opção igual a 1, para fazer uma analogia, vai imprimir iniciar o jogo e eu poderia ter outras impressões, aqui eu poderia ter operações matemáticas, chamadas de função, tanto faz. Quando terminar tudo, eu faço um break para falar esse caso aqui acabou, sai do switch case. Caso o valor seja 2, vai imprimir salvar o jogo, mesmo caso com break. Caso o valor seja 3, vai imprimir carregar o jogo. E caso o valor seja 4, vai imprimir sair do jogo. Bom, tem também o caso, vamos supor que o usuário digitou um valor que não seja válido para o nosso menu. A gente consegue modelar isso com o caso default, que é o caso padrão. Então, basicamente é o seguinte: se nenhum dos casos definidos aqui em cima forem atingidos, vai cair no default, que aqui vai imprimir opção inválida, digite um valor entre 1 e 4. Eu comentei anteriormente que a gente sempre tem que fazer as avaliações com igual a igual, e que para cada case a gente precisa do break quando eu não quero mais que seja feito nada, que eu quero acabar aquele caso e acabar o switch case. Caso eu não use o break, o switch case ele faz algo curioso, que basicamente ele, vamos supor que eu entrei em um case específico e ele não tem break. O que acontece é que o nosso código ele acaba caindo no case de baixo. Então vamos supor aqui, a nossa nota é 7. O nosso switch case vai fazer algo que é o seguinte, ele vai procurar aqui dentro dos casos o valor 7. Então ele vai sair daqui da primeira linha, vai cair aqui no case 7. Nesse caso, o case 7 está vazio.
Mas vamos supor que tenha uma mensagem aqui dentro. Ele vai ter uma mensagem cout oi. Ele ia imprimir esse oi, ele só que não tem break, ele não achou um break. Então ele cai no caso 8, ele cai no caso de baixo. O caso 8 está vazio e não tem break. Ele cai no caso 9. Mesma coisa, caso 9 está vazio, vai cair no caso 10. Então eu já imprimi oi lá no case 7. E eu vou imprimir também satisfatório. Por quê? Porque o nosso switch case ele tem esse comportamento de sempre o primeiro caso que é avaliado, que foi o 7, ele é uma porta de entrada e enquanto não achar um break, ele continua avaliando os outros casos. Ele continua caindo nos outros casos. Então ele vai imprimir satisfatório e vai encontrar um break e vai parar. Qual é a utilidade de fazer isso? Eu falei que não tem como você fazer. Eu falei que tem que ser sempre aquela avaliação de igual a igual. O switch case sempre faz essa avaliação de igualdade. Ele está vendo se o valor da variável nota é case 1, ou seja, se nota é igual a 1. Case 2, se nota é igual a 2. Então, a gente não tem essa variação de intervalo. Porém, fazendo dessa forma aqui, evitando o uso do break, em certos casos, eu consigo modelar isso. Então, por exemplo, eu tenho o alcance de 1 a 4, a nota do aluno é insuficiente. 5 e 6, a nota é na média. E de 7 a 10, a nota é satisfatória. Como que eu faço isso? Com o switch case. Apesar de não ser a maneira mais adequada. Não, nesse tipo de situação você não usaria o switch case. Mas caso você tenha esse interesse, você faria algo desse tipo. Case 1 sem nada, case 2 sem nada, case 3 sem nada e case 4, que é o limite desse intervalo, é o último valor do intervalo, você imprime insuficiente e dá um break. Case 5 e 6, como o 6 é o último do intervalo, só vai ter o break e a linha de código nele. Então, retomando, o que acontece aqui é que você tem uma variável nota, entra no switch, ele procura qual é o case com o valor da nota respectiva, que é o 7. Então ele vai lá no case 7, coincide que o case 7 não tem nada e não tem o break também. Então ele cai no case 8, que também não tem nada, cai no case 9, que não tem nada, cai no case 10, imprime satisfatório e acha um break, então para. Retomando também, se tivesse vários coutts aqui em cada um dos casos, no case 7, case 8, case 9 e case 10, ele ia imprimir, porque não tem um break nesses casos. Coloquei aqui esse comentário, o switch case ele não é muito utilizado em maratona de programação. Ele é útil quando a gente quer modelar situações um pouquinho mais simples, como menus, classificações, que possuem um padrão. Trabalhar também com uma pegada mais de enum, de enumeração, que eu não vou falar um pouquinho aqui o que é, mas, por exemplo, para não modelar situações que são sempre as mesmas. Por exemplo, os dias da semana. Dias da semana não muda, é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, é perfeito para usar o switch case. E também um comentário aqui que eu esqueci de falar. Switch case você sempre trabalha com variáveis inteiras ou caracteres. Os caracteres acabam sendo utilizados por causa daquela conversão que eu citei numa aula anterior, em que cada caractere tem um respectivo valor numérico na tabela ASCII. Eu coloquei aqui um código, falando nisso, você não trabalha com float e double usando o switch case. Esse aqui é o mesmo código anterior, usando if e else if, só para fazer uma analogia, para ver, aí você vê qual que você acha mais relevante de utilizar, mas é basicamente isso aqui. Isso aqui é o que eu comentei anteriormente, que você não pode usar, você não usa switch case quando você quer modelar situações de maior, menor, menor igual, diferente. Sempre aquela avaliação de igualdade. E também não usa com float barra double. Por fim, com essa aula aqui um pouquinho mais curta, a gente vai falar sobre o operador ternário. Ele é uma maneira simplificada
de modelar situações condicionais simples. Quando você tem, por exemplo, uma situação que tem só um caso que ou é verdadeiro ou é falso, um if e um else. Simples assim. A sintaxe dele é bem simples. Você começa com condição avaliada, qual que é a condição que eu vou avaliar, coloco um ponto de interrogação e eu coloco aqui. No caso dessa condição que eu estou avaliando, eu coloco primeiro o valor verdadeiro, o que vai acontecer se aquela condição for verdadeira, 2 pontos, e o que vai acontecer se aquela condição for falsa. Isso aqui, para quem já estudou ou já usou, é muito parecido com o que é feito em Excel. É muito parecido com o que é feito em Excel, que no Excel você tem lá a função C, e você coloca a condição, dois pontos e vírgula, se não estou enganado, o valor se for verdadeiro, ponto e vírgula, o valor se for falso. Eu coloquei aqui um código, o operador ternário, ele pode ser usado em funções que já tem na linguagem, como por exemplo cout. Então eu tenho aqui um cout com um operador ternário. Se o A for maior que 5, vai imprimir sim, é maior que 5. Caso contrário, não é maior que 5. Nesse caso aqui, vai imprimir basicamente não é maior que 5. Esse mesmo código acima, ele modela essa situação aqui, um if e um else. Bem simples de entender. De novo, não usa o operador ternário se você for avaliar mais de uma condição. Retomando até pro exemplo do Excel que eu citei, quando você começa a ter muitas condições dentro ali da fórmula do Excel, fica naquele jeito muito difícil de ler. Então, quando você tem, por exemplo, uma função C como uma condição, um caso verdadeiro, e que no caso falso você tem uma outra função C. Quando já chega nessa segunda condição, fica quase impossível de você ler de primeira e entender rapidinho. A mesma coisa acontece com o operador ternário. Ele serve para avaliar essas condições simples, de um if e um else, simples assim. Uma opção verdadeira e uma opção falsa. Se você tem que avaliar mais uma condição, não usa o operador ternário. Eu tenho aqui, por exemplo, um int nota igual a 8 e um char resultado. Se a nota for maior que 9, o critério é A. Se a nota for maior que 7, o critério é B. E caso contrário, ou seja, caso a nota seja menor que 7 ou igual a 7, o critério é C. Só que, veja, eu consegui entender rápido porque fui eu que escrevi isso aqui. Mas uma pessoa que veja esse código aqui, não entende de primeira talvez. Além disso, eu coloquei só 2 condições. Tem códigos que às vezes vão ter 3, 4 condições. Então, se você já está pensando em usar o operador ternário com mais de uma condição, não vale a pena. Por fim, essa aula aqui realmente era para ser um pouquinho curta, que era só para falar desses 2 operadores, o operador ternário e o switch case. Eu já escrevi o primeiro desafio, que os desafios que eu citei lá na primeira aula que iam ter. Eu coloquei já no nosso Google Drive e eu vou separar uma aula à parte para essa aqui não ficar muito grande, resolvendo e lendo o desafio em si e falando qual que é a lógica por trás, qual que é a abordagem que a gente tem que ter. Enfim, até a próxima aula resolvendo esse desafio e qualquer dúvida, sugestão ou crítica, só deixar no comentário.